recebeu a oração, você já foi ministrado. Seu coração agora é uma terra fértil para receber a semente que é a palavra de Deus. Então, se você puder, estenda suas mãos aqui à frente, nós vamos estar orando, recebendo aqui o nosso irmão que vai estar ministrando. Abra o seu coração, deixe Deus ministrar, não retenha nada, deixe o coração aberto, crendo que Deus tem uma palavra para a sua vida nessa noite. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai eterno, em nome de Jesus, nós apresentamos a vida do Teu Filho em Tuas mãos, pedindo que Ele seja boca de Deus, canal do Senhor para nossas vidas. Senhor, que Ele venha entregar a Sua palavra para esses corações que estão aqui nesta noite abertos, meu Deus, meu Pai, para receber. Usa o Teu Filho, Senhor, nesta noite com graça, com poder, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Vamos receber o nosso rodeio com as palmas ao Senhor Jesus. Deus, cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Quantos aqui estão felizes com Jesus? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Se você está feliz com Jesus, então já vou pedir para você abrir a sua Bíblia no texto base da mensagem de hoje, que está lá no livro de Atos, capítulo 3, versículo 1. Atos, capítulo 3, versículo 1. Quando você abre a sua Bíblia, eu deixo meu agradecimento primeiramente a Deus pela oportunidade de estar aqui. Eu confesso que é o lugar que eu mais gosto de pregar, não que eu seja pregador, mas é o lugar que eu me sinto à vontade por ter nascido aqui. Agradeço também a Deus pela vida do pastor Douglas, pela confiança, e espero que Deus possa, de uma maneira maravilhosa, continuar falando com você. Quantos acharam? Diga amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus, subtítulo: Pedro cura um mendigo aleijado. Ou em algumas outras traduções, Pedro cura um mendigo coxo. Diz assim a palavra de Deus, versículo 1. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, Pedro e João foram ao templo orar. Um homem aleijado de nascença estava sendo carregado. Todos os dias ele era colocado ao lado da porta chamado Formosa, para pedir esmolas a quem entrasse no templo. Ele pedia Vamos lá, irmãos, vocês estão comigo? Ele pedia Isso aí. Quando ele viu que Pedro e João iam entrar, pediu-lhes dinheiro. Versículo 4. Pedro e João se voltaram para ele e Pedro disse: olhe para nós. Pedro disse: Olha para nós. Isso aí, vocês estão comigo. O mendigo, o coxo, olhou para Pedro esperando receber alguma coisa. Pedro, no entanto, disse: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. Então Pedro segurou o aleijado pela mão e o ajudou a levantar-se. No mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem foram curados e fortalecidos. Versículo 8: de um salto grande se levantou e começou a andar. Em seguida, caminhando, saltando e louvando a Deus, entrou no templo com eles. Você pode sentar, por gentileza, glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Eu preciso de 20 minutos do seu tempo para passar aquilo que Deus quer ministrar no seu coração. Dentro desse texto que nós lemos, tem 3 personagens que participaram de uma maneira ativa desse grande milagre. O primeiro personagem é Pedro, pastor Douglas. E quem foi Pedro? Pedro era um pescador de peixes que foi chamado por Jesus para se tornar, na verdade, um pescador de homens. Pedro também foi conhecido como o homem, o discípulo que andou sobre as águas com Jesus. Conhecido também como o discípulo que em uma de suas ministrações converteu 3.000 almas para o reino de Deus. Este homem, chamado Pedro, outrora, também foi conhecido como o homem que negara Jesus 3 vezes, mas que no final da sua trajetória preferiu morrer crucificado de ponta cabeça do que negar o seu mestre. O segundo personagem fundamental desse milagre é João, outrora conhecido como filho de Zebedeu e Salomé, também conhecido como irmão de Tiago, um dos 12 discípulos. João foi chamado por Jesus
para ser o seu discípulo. E segundo o próprio Jesus, ele vai dizer que João ficou conhecido como discípulo amado. João foi aquele que escreveu as epístolas de 1 João, 2 João, 3 João, Evangelho de João e também autor do livro de Apocalipse. O terceiro personagem é o coxo. Esse coxo é alguém que desde o seu nascimento nunca tinha dado um passo sequer na sua vida. Esse coxo é aquele que ficava na porta do templo, chamado e conhecido como Formosa, todos os dias, para pedir esmola, quando na verdade o que ele precisava era de um milagre. E esse texto, ele é incrível, porque ele é um dos milagres mais conhecidos e mais impactantes que nós podemos ver dentro da Bíblia. E é dentro desse texto que o Espírito Santo vai ministrar 8 lições preciosas para a sua vida. Você está comigo? Diga amém. Primeira lição: oração gera milagre. Repita comigo: oração gera milagre. No primeiro versículo, a gente vai ler aqui, ó. Olha o que o primeiro versículo diz: certo dia, por volta das 3 da tarde, por volta das Pedro e João foram ao templo orar. Pedro e João foram ao templo orar. Meus irmãos, Pedro e João não só estavam indo ao templo, mas eles estavam indo ao templo com um objetivo específico. E a palavra do Senhor nos diz que esse objetivo era orar. E tem alguns pontos interessantes sobre a oração, e eu começo a introdução dessa mensagem dentro disso, porque a oração é um papel crucial para que você possa viver o milagre. O primeiro ponto é que a oração é a única forma de nós alcançarmos o céu estando na terra. A oração nos coloca em sintonia com o Criador. Tem um escritor que disse uma frase que eu achei fenomenal. Ele disse que a oração é alinhar a fraqueza, a onipotência de Deus. E por último, onde há oração, há a manifestação do poder de Deus. E Pedro e João, nesse texto, experimentaram o sobrenatural de Deus. E sabe qual é a primeira coisa que eu aprendo com isso? E o Espírito Santo quer repassar para a igreja? Que não existe, não tem como, não há maneira de você viver um milagre se você primeiro não tiver uma vida de oração. Quantos aqui querem viver o propósito? Quantos aqui querem viver o milagre? Quantos aqui querem viver o extraordinário? O Espírito Santo me trouxe aqui para te dizer: coloque os seus joelhos no chão, porque os joelhos que você tem são as principais armas que eu te entreguei para fazer a diferença nesse mundo. Glória a Deus. Dobre os seus joelhos e ore. Dobre os seus joelhos e ore. Segunda lição: tudo tem um propósito. Diga comigo: tudo tem um propósito. Vai, tudo tem um propósito. Versículo 2 é um versículo interessante. Olha o que vai dizer: um homem aleijado de nascença estava sendo carregado, e todos os dias ele era colocado à porta do templo chamada Formosa para pedir esmolas a quem entrasse. Uma coisa interessante, pastor Douglas, é que esse coxo, ele não se tornou coxo. Ele não era alguém que andava e que deixou de andar com o tempo. Nós estamos falando de um coxo que nasceu coxo. Sabe o que isso significa? Que ele nunca sequer deu um único passo na sua vida. Quantos de vocês consideram as suas pernas essenciais para fazer as atividades do dia a dia? Levanta a mão. Suas pernas são essenciais, não são? E aqui a gente está falando de uma pessoa que nunca deu um passo na sua vida, desde quando nasceu. E todos os dias ele era carregado à porta do templo, à porta da igreja, para pedir esmolas para sobreviver. E o Espírito Santo te faz uma pergunta: qual é a marca, qual é a dor que você tem carregado? Nós associamos praticamente sempre, mesmo que inconscientemente, a dor ao sofrimento. E quem aqui gosta de sofrer? Tem alguém que gosta de sofrer? Levanta a mão. Ninguém gosta de sofrer. Mas quantos aqui gostam de milagres? Levanta a mão. Quem aqui gosta de milagres? Levanta a mão. Mas eu tenho uma pergunta para te fazer: como é possível nós vivermos um milagre se nós não carregarmos primeiro uma marca? Só precisa do milagre quem primeiro carrega uma marca, quem carrega uma dor. Esse coxo não viveria esse milagre se ele não fosse coxo. Você está entendendo porque tudo tem um propósito? Quando a gente olha para José, a gente vê que ele se tornou governador. A gente está vendo o fruto.
antes de José se tornar governador, ele foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. Por quê? Porque ser vendido como escravo pelos próprios irmãos fazia parte do processo. Quando nós olhamos para Davi, nós admiramos porque ele foi um grande rei, mas antes de ser rei, ele teve que enfrentar Golias. E por que ele teve que enfrentar Golias? Porque Golias fazia parte do processo, daquilo que Deus realizaria na vida dele. Esse homem desse texto era coxo, sim, era coxo, mas tinha um propósito maior, vivenciar um grande milagre, e Deus realizou um grande milagre na vida dele, gerou um testemunho, e através desse testemunho Deus alcançou a vida de muitas pessoas. Deus me trouxe aqui hoje para te dizer, é nos cenários desfavoráveis que eu opero os grandes milagres. Esse mal não é para a morte, mas o meu nome será glorificado através da sua vida. Glória a Deus. Deus te escolheu. Terceira lição: nem tudo que você quer é melhor. Nem tudo que você quer é melhor. Versículo 2 vai dizer que esse paralítico todos os dias estava à porta do templo. E ele estava à porta do templo pedindo o quê? Pedindo o quê? Sabe o que mais me deixa intrigado? A gente está falando de uma pessoa que nunca deu um passo na sua vida. E ele está no lugar certo. Ele está na porta de uma igreja, irmão. E todos os dias, ao invés de ele pedir oração, ele pede esmola. E o que mais me intrigou quando o Espírito Santo ministrou sobre o meu coração é por que ele pedia esmolas, sendo que ele precisava de oração. Vamos ver se você está comigo. Ele era coxo e nunca deu um passo na sua vida. O que seria certo ele pedir? Esmolas? Ou para que alguém orasse para que ele fosse curado? Com certeza é para que ele orasse, para que alguém orasse para que ele fosse curado. Então sabe o que isso significa? Que nem tudo aquilo que a gente pede para Deus é aquilo que de fato nós estamos precisando. Sabe por que Deus tem dito alguns nãos para você? Sabe por quê? O Espírito Santo ministra no meu coração. Tem pessoas que questionam por que Deus diz muitos nãos para você. Sabe por que Deus diz alguns nãos? Porque tudo que você tem pedido para Ele é apenas uma esmola. Você tem pedido uma esmolinha, você tem pedido uma casinha, um namoradinho, um sinalzinho, tudo mínimo. E aquilo que Ele tem preparado para você é muito maior do que aquilo que você tem pedido. Aquilo que Deus tem preparado para aqueles que confiam nele é muito maior do que aquilo que você tem pedido. E é exatamente por isso que Ele diz para nós, porque tem algo maior preparado. Quarta lição: se a dor do seu próximo não te afeta, na verdade quem precisa de ajuda é você. Isso aqui é só para quem está ligado, é para a igreja. Isso aqui é para a igreja. Versículo 4 vai dizer: Pedro e João voltaram para ele. Ou seja, Pedro e João estavam subindo ao templo para orar, e eles passam pelo coxo, mas aí eles param e voltam. Sabe, irmãos, é muito triste a realidade da nossa igreja hoje em dia. E quando eu digo igreja, eu não falo só do Brasil para Cristo, mas da maioria das igrejas, porque a gente foi chamado para fazer a diferença, como o irmão disse, para abraçar as pessoas, para trazer as pessoas para nós e consequentemente para Cristo. Mas a gente não entende que existe um papel fundamental chamado unidade, e algo é uma primícia da igreja, ou pelo menos deveria ser. E para você entender a importância da unidade que Pedro e João nos ensinam nesse texto, eu vou contar uma história para vocês. E essa história se chama Ubuntu. Havia um antropólogo alemão que fazia pesquisas de usos e costumes de tribos, e ele foi para uma tribo africana para fazer os estudos de usos e costumes dessa tribo. Depois que ele terminou seus estudos, ele propôs uma brincadeira para todas as crianças que estavam lá, e tinha muitas crianças. Ele pegou uma cesta cheia de doces, colocou embaixo de uma árvore. Alguns metros atrás dessa cesta ele traçou um risco, colocou essas crianças nesse risco e disse: quando eu contar até 3 e dizer já, a primeira criança que chegar até o cesto e pegar o cesto vai comer todos os doces sozinha. E aí ele contou 1, 2, 3 e no chá as crianças já estavam ali. Ele viu algo que ele nunca imaginava ter visto. As crianças, quando ele disse já, deram as mãos umas para as outras, e juntas foram até os cestos, e juntas chegaram no cesto, e juntas pegaram o cesto, e juntas desfrutaram do cesto. Uma criança chegou para ele e falou:
feliz se as demais ficariam tristes. Ubuntu significa não ser só para si mesmo, mas ser para o outro. Deus está dizendo aqui: se você quer viver um milagre, a unidade é um pilar essencial. E talvez seja por isso que as igrejas, a maioria das igrejas hoje em dia, não vê mais sinais extraordinários e sobrenaturais. Sabe por quê? Porque dentro da igreja tem milhares de irmãos, e fora da igreja tem milhares de pessoas caídas, e as pessoas costumam culpar o pastor, os líderes religiosos, achando que só eles têm o papel fundamental de estender a mão e ajudar. E Deus está dizendo: as mãos que eu te dei para que você pudesse levantar aqueles que estão caídos. E se todos nós fizéssemos a nossa parte, e se nós não colocássemos apenas o peso em cima do pastor ou em cima do líder, as coisas seriam muito diferentes. Se a dor do seu próximo não te afeta, na verdade quem precisa de ajuda é você. Sabe, uma pergunta que talvez você faça depois que eu digo isso: mas David, como eu posso ajudar alguém se eu estou buscando a cura também? Sabe o que o Espírito Santo me falou? Porque essa foi uma pergunta que eu fiz para ele. Beleza, Espírito Santo, eu fui chamado para ajudar também, mas e se eu estiver precisando de cura? E aí, o que eu faço? Sabe o que ele me disse? Talvez a cura que você procura seja ser usado para curar alguém. Talvez a cura e a resposta que você procura seja ser usado no seu chamado para alcançar aqueles que precisam. E aí sim Deus vai fazer em você. Mais uma lição fundamental. Quinta lição: você não está só, Deus te vê. Diga assim: Deus me vê. Ninguém enxergava a real necessidade daquele coxo, mas tinha alguém que olhava. Talvez você veio aqui hoje, só Deus sabe como que está o seu coração, como você deixou as coisas dentro da sua casa, e talvez dentro do cenário que você tem vivido parece que você está sozinho. Olha o que o Senhor vai dizer no livro de Salmos: pode uma mãe se esquecer de um filho, mas eu, o Senhor, jamais vou me esquecer de você. Deus tem um plano para você, e Ele me trouxe aqui para te dizer: eu, o Senhor, te vejo, e não só te vejo, mas eu te contemplo, e grandes coisas eu tenho para a sua vida. Não desista. Deus vai gerar um testemunho em você, o nome dele vai ser glorificado através da sua vida. Estou caminhando para o final. Sexta lição: quando você muda a postura, tudo muda. Olha o que vai dizer, Pedro vai dizer nos seus versículos. Praticamente todos que conhecem esse texto acreditam que a primeira coisa que Pedro e João vai dizer para aquele coxo é: levante-se e ande. E na verdade, isso não foi a primeira coisa que eles falaram. Quando você vai olhar aqui no versículo 4, você vai ver a resposta. Pedro e João se voltaram para ele e disse: olhem para nós. Isso aqui é só para quem está ligado. Um coxo que não anda e está pedindo esmolas, automaticamente qual que é a posição dele? Ele está abaixado, porque ele não anda. Só que quando Pedro e João falam assim para ele: olhem para nós, o que um coxo tem que fazer? É só para quem está ligado. Acho que ninguém pegou aqui. O que o coxo tem que fazer quando Pedro e João falam para olhar para eles? Tem que levantar a cabeça. Sabe o que isso significa? Quando você muda a sua postura, as coisas começam a mudar. Quando você muda a postura, as coisas mudam. E o que eu acho lindo dentro disso é que, se nós queremos viver uma nova história, se nós queremos viver um milagre, nós precisamos mudar a postura. E é exatamente por isso que Deus permite nós passarmos pelo processo, porque dentro do processo Ele nos molda e nos prepara para receber aquilo que Ele tem para nós. Não adianta Deus te entregar aquilo que você tem pedido se você não tiver estrutura, se você não mudar primeiro a sua estrutura. Uma coisa interessante: quem é que já viu a história de Abraão? Quando Deus vai fazer uma de suas promessas para Abraão, o que Deus pede para Abraão olhar? O que Deus pede para Abraão contar? As estrelas. Agora, pastor, o Espírito Santo falou para mim: você já viu alguém contar a estrela de cabeça baixa? Deus me trouxe hoje para te dizer: acabou o tempo de ficar olhando para baixo. A partir de
hoje Deus renova suas forças, Deus renova suas estruturas e Ele restitui as forças. E com essas forças você vai passar por esse processo e o nome de Deus vai ser glorificado através da sua vida. Sétima e última lição, não perca, estou acabando. Deus primeiro te dará estrutura. Versículo 7, que é algo muito interessante. Eu não tenho prata e nem ouro. Quando aquele coxo via que Pedro e João voltaram, ele acreditava que eles voltaram porque dariam uma esmola, daria dinheiro para ele. Mas não sabia ele que o que Deus tinha preparado era maior. Eles voltam, pedem para olhar para ele. Quando fixa o olhar nele, ele vai dizer: eu não tenho prata e eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levante-se e ande. O que Pedro queria dizer aqui com eu não tenho prata e eu não tenho ouro? Que existe algo mais importante do que as nossas buscas terrenas. Dentro de você existe uma necessidade espiritual. E entender isso é crucial para que as coisas comecem a mudar. Deus pode te dar o que você quer. Deus pode te dar o que você pede. Mas o que te adianta? O que adianta Ele dar o que você pede, o que você quer, se você não vai receber aquilo que você de fato precisa? Deus nunca vai priorizar, irmãos, aquilo que você pede, porque nem sempre o que você pede faz parte da vontade dele. Primeiro Ele vai te dar aquilo que Ele precisa. Gênesis 1:1 vai dizer: Deus criou os céus e a terra. Ele criou primeiro os céus ou a terra? Os céus. Talvez tenha algum significado dentro disso, Ele ter criado primeiro os céus, irmão Carlos. E essa resposta a gente encontra em Mateus 6,33. Ele vai dizer, Jesus dizendo: vocês conseguem ver os pássaros que sobrevoam os céus? Vocês conseguem observar os lírios do campo? Eles não plantam, eles não semeiam, mas mesmo assim o Pai deles que está nos céus cuida deles. Mas vocês não têm mais valor do que um pássaro? Vocês não têm mais valor do que um lírio do campo? Aí ele vai dizer algo crucial: pois buscar em primeiro lugar o meu reino e a sua justiça em todas. Ele não está dizendo algumas coisas, ele está dizendo todas, absolutamente todas as coisas vos serão acrescentadas. Deus tem muito mais para você do que você imagina, mas primeiro Ele vai cuidar do alicerce. E é sobre isso que a gente vai falar para encerrar. Quando você vai olhar para o versículo 7, vai dizer na parte B que as primeiras coisas que se firmaram foram os seus pés e tornozelos. Por quê? Tem um significado. Pés e tornozelos, quando você vai estudar, pode significar estrutura. Por que Deus te entregaria um milagre se você primeiro não tivesse estrutura? Eu estou voltando a frisar isso aqui porque é importante. Antes de Deus realizar um grande milagre na sua vida, Ele vai te dar estrutura. Ele vai te dar estrutura. Para concluir a mensagem, tem uma coisa que me chamou muita atenção aqui. Esse homem que carregou por anos uma enfermidade foi curado quando 2 homens cheios do Espírito Santo entenderam a necessidade dele. Eles entenderam a necessidade porque eles estavam conectados com o Pai. É exatamente por isso que a primeira lição que Deus nos trouxe aqui, que oração é essencial para que um milagre seja gerado. Esses homens estavam indo orar, e mesmo que inconscientemente, mesmo sem pensando que seriam usados para curar aquele coxo, Ele curou porque ele estava conectado. Mas uma coisa muito interessante, não sei se os irmãos conhecem a história de Pedro, quando Deus chamou Pedro lá em Lucas 5. Pedro era um pescador de peixes, e vocês vão entender por que é importante vocês não desistirem no meio do processo. Quando Jesus chama Pedro, antes ele tinha tentado pescar a noite inteira e não tinha pegado um peixe. Imagina você trabalhar o mês inteiro e não receber o seu salário. Foi mais ou menos o que aconteceu com Pedro. Ele tinha tentado pescar a noite inteira e como que ele ia voltar para casa sem nada? Aí ele está na beira da praia lavando as redes, frustrado. Imagina o sentimento de Pedro, frustrado. Jesus do outro lado estava pregando para uma multidão.
Só que mesmo com uma multidão é muita gente, mesmo com uma multidão, tinha alguém que estava observando Pedro, e esse alguém chamava-se Jesus. E aí, Jesus chama Pedro para perto, traz Pedro para perto, pede para puxar o barco para perto, sobe no barco de Pedro e ministra a palavra para a multidão. Depois que ele termina, ele diz para Pedro: agora você vai lá aonde você tentou pescar a noite inteira e você vai lançar as redes do outro lado. Pedro, sem entender, mas confiando, disse: mestre, eu tentei pescar a noite inteira e não peguei um peixe, mas sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. Quando Pedro vai e lança as redes, a palavra do Senhor vai dizer que ele pegou tantos peixes que os barcos dele e dos seus amigos quase afundaram. Pedro chega na praia, à beira da praia, com os barcos lotados de peixe, e fala: Senhor, faça-se de mim, porque eu não sou digno de estar perto do Senhor. Jesus vai dizer para ele: não se preocupe, porque a partir de hoje você não vai mais pescar peixes. A partir de hoje eu te torno pescador de homens. Por que eu falei que desistir do processo não é uma opção para você? Porque Deus te escolheu para fazer uma grande diferença. Glória a Deus. Pastor Douglas, imagina se Pedro, pai, tivesse desistido depois daquela frustração da pescaria. Ele não teria sido usado para curar esse coxo. Sabe o que vai acontecer se você desistir? Talvez você, inimigo, às vezes coloque isso na nossa mente: se eu desistir não vai dar nada. Não vai dar nada, irmãos. Você vai chegar um dia diante de Jesus, olhar nos olhos dele, e ele vai falar para você: está vendo aquelas pessoas ali? Eu confiei elas ao teu chamado que eu te entreguei. E porque você desistiu, elas também se perderam. Deus tem algo extraordinário para a sua vida, mas esse algo não envolve só você. Primeiro Deus fez em Pedro, depois Deus fez através de Pedro. E para encerrar, Deus te disse: primeiro eu estou fazendo em você. Glória a Deus, Pai. Porque depois disso eu vou fazer através de você. Dentro de tudo que você tem passado, Deus está gerando testemunho, e esse testemunho vai fazer com que o nome de Deus seja glorificado através da sua existência. Você pode, coloque-se de pé. Eu quero orar pela sua vida. Curva a sua cabeça e feche seus olhos. Coloque a mão no seu coração. Espírito Santo de Deus, eu te agradeço, porque aqui estão pessoas que o Senhor escolheu para fazer um grande chamado. Eu te agradeço pela vida de cada um dos teus filhos que tem passado por grandes lutas, mas o Senhor não tem os deixado. Salmos vai dizer que todo mundo pode nos deixar, até a nossa mãe, o nosso pai, mas o Senhor não nos abandona. E é o teu amor, a tua graça, a tua compaixão, o teu favor, a tua misericórdia que tem sustentado a tua igreja até aqui. Por isso, Pai, eu queria pedir que o Senhor possa abrir os olhos espirituais dos teus filhos, que o Senhor possa abrir os ouvidos espirituais para que eles possam compreender as coisas celestiais, para que eles possam entender que existe algo muito maior do que aquilo que eles podem ver ou ouvir, que a promessa do Senhor é maior do que o processo, o árduo processo que eles têm passado. O Senhor chamou para fazer a diferença. E eu oro para que o Senhor possa dar forças para cada um dos teus filhos, para não desistirem, mas para perseverarem, porque aqueles que perseverarem até o fim, a tua palavra vai dizer que eles receberão a coroa da vida eterna. Deus te diz hoje: desistir não é uma opção. Irmãos, quando Jesus estava naquela cruz, em nenhum momento ele olhou para você e viu todas as mancadas que você daria, e mesmo sabendo de tudo isso, porque ele é onisciente, onipotente e onipresente, em nenhum momento ele pensou em descer daquela cruz. Ele falou: eu preciso pagar o preço, porque o meu sofrimento vai gerar salvação para eles. Aquilo que você não podia vencer, Jesus venceu para você naquela cruz. Então você não vai desistir, você não vai parar. A partir de hoje, Deus renova as suas forças, Deus renova as suas estruturas, e o nome dele vai ser glorificado. Uma nova história começa na sua vida. Se você recebe essa palavra, aplauda o nome do Senhor Jesus. Amém? Você que lá na sua casa ou na sua família, toma cuidado, muito cuidado. Escuta bem o que Deus está falando com você, para que
você não entre em uma confusão desnecessária. O inimigo está armando uma briga dentro da casa. Presta bem atenção, com fofoca, ou com alguma palavra que alguém traz para você, porque ó, depois que começa, é tudo determinado. Então já fica atento, já começa a orar hoje pedindo para que Deus te dê sabedoria, discernimento, para você perceber. E segunda coisa, você que por esses dias, olha só o que Deus está falando, você que por ele, porque ó, irmãos, eu não brinco com essas coisas. Se eu falo, porque alguma coisa tem, toma cuidado, você que anda andando com pessoa que tem um vício no cigarro, você que botou no coração que é parado de fumar e não fumar mais. Toma cuidado. Você fica aí andando com pessoa que ainda mantém esse vício, e você no momento de fraqueza pode cair nisso também. Você já colocou no seu coração que você não tem mais fumar. Então, toma cuidado, se livra de andar com esse tipo de pessoa. Amém, igreja? Amém. Quero agradecer aos irmãos que colaboraram com a relação. Você já está aí o cartaz, filho, fazendo um favor? Sábado lá no Vila o encontro regional dos nossos jovens aí da nossa Jubrac. Esse servo de Deus, esse pastor aí, ele é muito usado nas mãos de Deus. Ele é lá de São Paulo, da nossa igreja Brasil para Cristo. Me fugiu o nome agora, é uma das maiores igrejas que nós temos. Do Jacuí? Jacuí. Tem mais de 2.000 crentes lá, todos abençoados. Esse menino ele é cheio da graça de Deus. Então você que no sábado não tem compromisso, é o culto da Jubrac, mas toda a igreja está convidada a estar lá conosco a partir das 19h30. Amém, meus irmãos? E domingo nós estamos aqui no nosso culto da família em nome de Jesus. Vamos orar? Não esqueça de apresentar a nossa irmã Mariazinha que está lá. Nós sofremos uma cirurgia, recuperação, fazendo exames, né? Tem conversado com a neta dela. Então vamos apresentar a vida da serva de Deus nas mãos do Senhor Jesus. Amém? Soberano Deus, Pai eterno, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por tudo quanto, Pai amado, o Senhor nos aprove nessa noite, nesse culto tão abençoado. Nós louvamos, eu creio que o Senhor recebeu os louvores, oramos e creio que o Senhor há de nos responder às nossas orações. E agradecemos ao Senhor por esta palavra ministrada aos nossos corações. Leva meus irmãos da maneira que o Senhor nos trouxe em segurança, que a tua boa mão de graça, que a tua boa mão, Senhor, continue sobre a vida de cada um deles, dando direção e livramento contra todo mal, aonde quer que eles forem, em nome de Jesus. Amém. Estenda as mãos para frente. Que o amor de Deus, a comunhão do Filho e as doces consolações do Espírito Santo fiquem com cada um de nós, não somente hoje, mas todos os dias, em que todos digam Amém. E que todos digam Amém. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, aplaude.